Imagine herdar uma propriedade inteira e descobrir que há um cômodo trancado, com correntes de ferro que nunca deveria ser aberto. Parece pesadelo, mas essa história aconteceu de verdade no Brasil dos anos 1800. O que estava naquele quarto mudou o destino de uma família inteira. Antes de continuar, se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde essas histórias emocionantes estão chegando. Era o início de 1862, quando Madalena Tavares recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. Uma carta chegou à sua modesta casa em Ouro Preto, trazida por um mensageiro coberto de poeira da estrada. Seu tio Edmundo havia falecido e ela, sobrinha única, herdara tudo o que ele possuía. Madalena ficou em silêncio por longos minutos. Edmundo Tavares. Ela mal se lembrava do rosto dele. Havia visto o tio apenas 2 vezes na vida, ambas quando era criança. Depois disso, Edmundo se isolou completamente em seu rancho e a família perdeu o contato. Madalena era viúva há 3 anos. Seu marido Bernardo morrera de febre tifoide, deixando-a com 2 filhos adultos e uma situação financeira apertada. Antônio, o mais velho, tinha 26 anos e trabalhava como ajudante em uma casa de comércio. Leonor, a caçula de 22, ajudava a mãe com costuras. A vida era difícil, mas digna. A herança parecia uma bênção enviada pelos céus. 3 semanas depois, Madalena, Antônio e Leonor seguiram viagem numa carroça alugada. A estrada era longa e poeirenta, cortando vales e serras. Quando finalmente chegaram ao rancho, o sol já se punha no horizonte, tingindo tudo de laranja e vermelho. A propriedade era maior do que Madalena imaginara. No centro de tudo erguia-se a casa principal, uma construção imponente de pedra e madeira escura, com 2 andares e varandas amplas. Mas o abandono era evidente. Telhas quebradas, janelas sujas, portas rangendo ao vento, trepadeiras subindo pelas paredes como dedos verdes, tentando sufocar a estrutura. Leonor desceu da carroça e olhou ao redor com os olhos arregalados. Mãe, esse lugar parece assombrado. Não fale bobagem, Leonor. É só uma casa velha que precisa de cuidados, respondeu Madalena, tentando soar confiante. Foi então que um homem idoso surgiu de trás da casa, caminhando devagar, apoiado numa bengala improvisada. Era magro, curvado, com cabelos brancos desgrenhados e roupas surradas. A senhora deve ser Dona Madalena, disse ele, tirando um chapéu de palha rasgado. Sim, sou eu. E o senhor é? Joaquim Ferreira, senhora. Fui caseiro do senhor Edmundo por mais de 30 anos. Madalena estendeu a mão. Sinto muito pela perda do meu tio. O senhor deve ter sido próximo dele. Fui sim, senhora. O senhor Edmundo era um homem bom, calado, mas bom. Vivia sozinho aqui, quase sem falar com ninguém. Ele deixou algum recado, alguma instrução? Seu Joaquim hesitou, olhou para a casa, depois de volta para Madalena. Deixou sim, senhora. O senhor Edmundo pediu para eu dizer uma coisa. Tem um quarto no 2º andar. A porta fica no fim do corredor do lado esquerdo. Aquele quarto nunca deveria ser aberto. Nunca! Madalena franziu a testa. Como assim nunca ser aberto? Ele trancou aquele quarto há muitos anos, senhora. Colocou correntes e cadeados e me fez jurar que eu nunca tentaria entrar lá. Disse que o que tinha lá dentro devia ficar lá para sempre. Leonor se aproximou da mãe agarrando seu braço. Mãe, eu não gosto disso. Que tipo de homem tranca um quarto desse jeito? Antônio cruzou os braços. Deve ser alguma excentricidade de velho. Talvez ele guardasse dinheiro lá ou documentos importantes. Não sei o que tem lá, moço, disse seu Joaquim. Mas o senhor Edmundo tinha seus motivos, bons motivos, e eu, se fosse a senhora, respeitaria a vontade dele. A casa por dentro era ainda mais impressionante. Móveis antigos cobertos por lençóis brancos, lustres de cristal empoeirados, tapetes persas desbotados pelo tempo. Tudo tinha um ar de grandeza decadente. Seu Joaquim acendeu lampiões e mostrou os cômodos principais. A senhora e a senhorita podem dormir aqui embaixo hoje.
Amanhã, com a luz do dia, dá para ver melhor o andar de cima. E o tal quarto trancado? Perguntou Antônio. No fim do corredor de cima, do lado esquerdo, como eu disse. Mas não se aproximem da porta, moço. É o que eu peço. Madalena respirou fundo. Vamos todos descansar. Amanhã pensamos no que fazer. Mas naquela noite Madalena não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama dura, olhando para o teto de madeira escura, ouvindo os sons da casa. O vento batendo nas janelas, as vigas rangendo. E algo mais. Passos. Passos lentos no andar de cima, arrastados, como se alguém caminhasse de um lado para o outro. Madalena sentou na cama, o coração disparado. Ficou imóvel, escutando. Os passos continuaram por alguns minutos, depois pararam. Então veio outro som. Um arrastar pesado, como se alguém estivesse movendo um móvel. Ela levantou, acendeu uma vela e saiu do quarto. Subiu as escadas devagar, cada degrau gemendo sob seus pés. Chegou ao segundo andar. O corredor era longo, com várias portas fechadas de cada lado. Ao fundo, à esquerda, uma porta diferente das outras, mais larga, mais antiga e coberta por correntes grossas de ferro, presas por 3 cadeados enferrujados. Madalena se aproximou. A madeira da porta era escura, quase preta. Havia arranhões profundos, como marcas de unhas. Ela estendeu a mão, quase tocando a superfície. E então ouviu um suspiro, baixo, vindo de dentro do quarto. Madalena recuou, deixando a vela cair. A chama se apagou. Ela ficou no escuro, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Correu de volta para as escadas, desceu tropeçando, voltou para seu quarto e trancou a porta. Não dormiu mais naquela noite. Na manhã seguinte, Madalena não disse nada sobre o que ouvira. Seu Joaquim preparou um café simples e pão na cozinha. Comeram em silêncio. A senhora dormiu bem? Perguntou o velho caseiro. Mais ou menos, respondeu Madalena. A casa faz muitos barulhos à noite. Faz sim, senhora, é velha. As madeiras se acomodam com a temperatura. E o quarto trancado faz barulhos também? Seu Joaquim parou de mastigar, engoliu devagar. Às vezes, senhora, às vezes. Leonor deixou o pão cair. Eu sabia. Esse lugar é assombrado. Mãe, a gente precisa ir embora. Não seja dramática, Leonor, disse Antônio. São só os ventos e a madeira velha, nada mais. Então por que o seu Joaquim está com essa cara? Ele sabe de alguma coisa. Todos olharam para o caseiro. Ele suspirou. Colocou as mãos trêmulas sobre a mesa. Eu prometi ao senhor Edmundo que não falaria nada, mas a senhora é a dona do rancho agora, então talvez tenha o direito de saber. Madalena se inclinou para a frente. Seu Joaquim, por favor, o que aconteceu aqui? O velho caseiro respirou fundo. O senhor Edmundo não era sempre tão solitário. Quando eu cheguei aqui, ele era jovem, cheio de vida. Este rancho era próspero, e ele estava prometido em casamento. Casamento? Madalena arregalou os olhos. Meu tio ia se casar? Ia sim, senhora, com uma moça chamada Isabel Rodrigues, filha de um fazendeiro rico da região. O casamento seria a união de 2 famílias poderosas. Estava tudo acertado. E o que aconteceu? Seu Joaquim fechou os olhos. Isabel não amava o senhor Edmundo. Ela amava outro homem, um trabalhador daqui do rancho, um rapaz chamado Vicente. Eles se viam escondidos, trocavam cartas, planejavam fugir juntos. Na noite anterior ao casamento, Isabel fugiu. Levou o vestido de noiva e foi se encontrar com Vicente numa cabana na floresta perto do rio. Alguém viu e contou para o senhor Edmundo. Ele ficou fora de si, pegou uma arma e foi atrás deles. Leonor cobriu a boca com as mãos. Antônio estava pálido. O que ele fez? Perguntou Madalena com a voz trêmula. Houve uma briga. Vicente tentou defender Isabel. O senhor Edmundo atirou. Vicente morreu na hora. Isabel, desesperada, correu para fora da cabana. Havia um penhasco perto do rio. Ela estava usando o vestido de noiva e se jogou. O senhor Edmundo tentou segurá-la, mas não conseguiu. Ela caiu e morreu. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Meu Deus do céu, murmurou Madalena, sentindo as lágrimas escorrerem. O senhor Edmundo ficou transtornado. Trouxe o corpo de Isabel de volta,
Deu sepultura a ela e a Vicente no pequeno cemitério da propriedade, longe da vista de todos. Mas o vestido de noiva ele não enterrou. Guardou no quarto junto com as cartas que Isabel escreveu para Vicente. Trancou tudo lá dentro e nunca mais abriu. Mandou todos os trabalhadores embora, fechou o rancho e viveu aqui sozinho, carregando a culpa pelo resto da vida. Os dias seguintes foram tensos. Madalena tentou focar em organizar a casa, mas a presença daquele quarto trancado pesava sobre todos como uma nuvem escura. Leonor se recusava a subir ao segundo andar. Antônio tentava manter a racionalidade, mas mesmo ele começou a ouvir os barulhos. Numa tarde, enquanto reviravam os poucos pertences que Edmundo deixara, Madalena encontrou um diário. As primeiras páginas eram registros simples sobre o rancho, mas à medida que avançava, o tom mudava. Não consigo dormir. Vejo o rosto dela todas as noites, caindo, sempre caindo. Vicente não mereceu morrer. Ele só amava. E eu tirei isso dele. Tirei tudo. O vestido ainda tem sangue. Não consigo lavá-lo. Não consigo jogá-lo fora. É tudo que resta dela. Às vezes ouço batidas na porta do quarto. Sei que é minha mente, mas ouço. E tenho medo de abrir. Madalena fechou o diário, as mãos tremendo. Edmundo vivera em tormento até o fim. A culpa o consumira vivo. Naquela noite os barulhos foram piores. Não eram mais apenas passos, eram batidas, fortes, insistentes, vindo de dentro do quarto trancado. Madalena, Antônio e Leonor se reuniram no térreo, ouvindo o estrondo vindo de cima. Isso não é madeira se acomodando, disse Antônio, pálido. Eu falei que esse lugar estava errado, gritou Leonor aos prantos. Seu Joaquim apareceu na porta da cozinha segurando uma lamparina. Está piorando, não está? O que está acontecendo aqui, seu Joaquim? Perguntou Madalena desesperada. O senhor Edmundo segurou esse segredo por tempo demais. E agora que ele se foi, parece que as coisas que ele prendeu querem sair. Isso é loucura, disse Antônio. Não existem fantasmas. As batidas pararam de repente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador. Eu vou abrir aquele quarto, disse Madalena de repente. Mãe, não! Gritou Leonor. A senhora não pode fazer isso, disse seu Joaquim. O senhor Edmundo pediu. Edmundo está morto, respondeu Madalena firme. E o que quer que esteja naquele quarto está atormentando esta casa, está atormentando a gente, precisa acabar. Na manhã seguinte, Madalena foi até a vila mais próxima e contratou um ferreiro. Quando chegaram ao rancho e o homem viu a porta, ele hesitou. Isso aqui foi trancado para não ser aberto, senhora. Eu sei, mas preciso abrir. O ferreiro começou o trabalho. Usou uma alavanca de ferro para forçar os cadeados. O metal gemia e se retorcia. Faíscas voavam. Seu Joaquim observava de longe, rezando baixinho. O primeiro cadeado se rompeu com um estalo seco, depois o segundo. O terceiro resistiu mais, mas acabou cedendo. As correntes caíram no chão com um barulho metálico que ecoou pela casa inteira. O ferreiro limpou o suor da testa. Pronto, senhora, mas eu não vou entrar aí, não. Madalena pagou ao homem, que desceu as escadas rapidamente e foi embora sem olhar para trás. Agora era só Madalena, Antônio e a porta. Mãe, tem certeza disso? Perguntou Antônio, a voz falhando. Não, mas precisa ser feito. Madalena estendeu a mão e empurrou a porta. Ela se abriu devagar, rangendo alto, revelando a escuridão lá dentro. Um cheiro forte de mofo e algo mais, algo adocicado e doentio, saiu do quarto como uma exalação. Madalena entrou. Antônio a seguiu, segurando uma lamparina. O quarto era grande. Havia uma cama com dossel coberta por lençóis amarelados, móveis antigos, uma penteadeira, um guarda-roupa. Tudo coberto por uma camada espessa de poeira. E sobre a cama, um baú de madeira trabalhada. Madalena se aproximou devagar. Cada passo parecia pesar toneladas. Ela colocou as mãos no baú. Estava frio. Respirou fundo e o abriu. Dentro, cartas, dezenas delas amarradas com fitas desbotadas. Madalena pegou uma e a abriu. A letra era delicada, feminina. Meu querido Vicente, não aguento mais viver essa mentira. Meu coração pertence a você e somente a você.
Fugirei amanhã à noite. Me espere na cabana. Vamos começar uma nova vida longe de tudo e de todos. Com amor eterno, Isabel. Madalena sentiu as lágrimas escorrerem. Eram cartas de amor, puras, desesperadas. Antônio pegou outra carta, depois outra. Todas seguiam o mesmo tom. Isabel e Vicente se amavam profundamente e foram destruídos por isso. Mas embaixo das cartas havia algo mais. Um vestido de noiva branco, de renda delicada, mas manchado de algo escuro, sangue seco. Madalena recuou, a mão na boca. Meu Deus! Antônio também viu. Ficou em silêncio, o rosto pálido. E então, Madalena viu algo mais. No fundo do baú, uma última carta. Mas esta não estava amarrada com as outras. Estava solta. A letra era diferente, dura, irregular, masculina. Isabel, perdoe-me. Perdoe-me pelo que fiz. Tirei sua vida. Tirei a vida de Vicente. Destruí tudo por orgulho e raiva. Não mereço perdão. Não mereço paz. Carregarei isso comigo até o fim. Mas preciso que você saiba, não era ódio, era dor. E agora essa dor é tudo que me resta. Edmundo. Madalena começou a chorar. Não eram lágrimas de medo, eram lágrimas de compaixão. Edmundo carregara aquele peso sozinho por décadas. Vivera em penitência. Isolou-se do mundo e morreu sem nunca ter encontrado paz. Mãe, o que a gente faz agora? Perguntou Antônio, a voz embargada. Madalena limpou as lágrimas, olhou ao redor do quarto. Não parecia mais assustador. Parecia triste. Profundamente triste. Vamos dar um fim digno a isso. Madalena procurou o padre da vila. Disse que encontrara pertences de pessoas falecidas e gostaria de abençoá-los antes de enterrá-los adequadamente. O padre, um homem idoso de olhos gentis, concordou. Alguns dias depois, Madalena, Antônio, Leonor, seu Joaquim e o padre se reuniram no pequeno cemitério do rancho. Era um lugar esquecido, escondido entre árvores, com algumas cruzes de madeira apodrecidas marcando sepulturas antigas. Madalena trouxe o vestido de noiva e as cartas. Colocou tudo numa caixa de madeira simples. O padre rezou uma missa curta, mas sincera. Pediu paz para as almas de Isabel, Vicente e Edmundo. Pediu perdão pelos erros cometidos. Pediu que o sofrimento terminasse. Seu Joaquim chorou copiosamente. Era a primeira vez que alguém reconhecia aquela tragédia. A primeira vez que alguém dizia os nomes deles em voz alta com respeito. Eles enterraram a caixa ao lado das cruzes antigas. Madalena colocou flores silvestres sobre a terra fresca. Descansem em paz, disse ela baixinho. Todos vocês. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara ao rancho, Madalena dormiu tranquila. Não houve passos, não houve arrastar, não houve choros. A casa estava em silêncio. Um silêncio pacífico. Nas semanas seguintes, Madalena tomou uma decisão. Não venderia o rancho. Ao contrário, reformaria a propriedade e lhe daria um novo propósito. Com o dinheiro que Edmundo deixara guardado, ela começou as obras. Consertou o telhado, pintou as paredes, reformou os quartos. E transformou o rancho num lugar de acolhimento para viúvas sem recursos da região. Mulheres que perderam maridos e não tinham para onde ir. Mulheres com filhos pequenos, mulheres sozinhas no mundo. Todas eram bem-vindas ali. O quarto que antes era trancado, o quarto que guardava o segredo de Edmundo, foi transformado numa biblioteca. Madalena comprou livros. Antônio construiu estantes. Leonor costurou almofadas para as cadeiras. E seu Joaquim, que decidiu ficar, cuidava do jardim ao redor. As mulheres que chegavam ao rancho ouviam a história. Não todos os detalhes sórdidos, mas o essencial. Edmundo cometera erros, carregara a culpa, mas no final deixara algo que podia ser transformado em esperança. E essa esperança se multiplicava. Mulheres que chegavam ali quebradas saíam fortalecidas. Crianças que não tinham futuro encontravam oportunidades. O rancho, que fora um lugar de dor, tornou-se um lugar de recomeço. Madalena descobriu seu propósito. Não era apenas herdar, era transformar. Pegar as cinzas do passado e plantar nelas sementes de futuro. Certa noite, enquanto caminhava pelo rancho sob o luar,
Madalena parou em frente ao pequeno cemitério. As flores que plantara nas sepulturas de Isabel, Vicente e Edmundo floresciam. Obrigada, sussurrou ela. Obrigada por me deixarem transformar sua dor em algo bom. O vento soprou suave, balançando as árvores, e Madalena sentiu pela primeira vez que eles estavam em paz. Finalmente, em paz. E assim termina a história da viúva que herdou um rancho e descobriu um quarto que guardava mais do que objetos. Guardava a dor de uma vida inteira. Edmundo carregou um peso que ninguém deveria carregar sozinho, mas Madalena, com coragem e compaixão, conseguiu transformar aquele lugar de dor num lugar de esperança. E você? O que você faria se herdasse uma propriedade com um segredo trancado? Me conta aqui nos comentários. Sua opinião é muito importante para mim. Se você gostou dessa história, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar seu like. Toda semana tem história nova aqui. E não vai embora ainda não. Clica no próximo vídeo recomendado que aparece na sua tela agora. Tem outra história emocionante te esperando. Até a próxima.